E a cada domingo nós temos a graça de parar diante daquele que vem ao nosso encontro, de escutar a sua palavra e sermos inebriados pela tua força. No domingo passado, foram necessários apenas 5 pães e 2 peixes para o milagre do amor acontecer. Jesus sentiu compaixão daquele povo, sentiu compaixão e multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Eles comeram quanto quiseram e saíram ainda satisfeitos. Era a leitura do domingo passado. Era Ele dizendo para nós que quando nós entregamos para Ele a nossa vida, Ele transforma. Quando nós entregamos, Ele sempre vai fazer com que tudo se multiplique como sinal de graça. Mas hoje, Ele nos leva para um outro cenário. O Evangelho começa dizendo que depois da multiplicação dos pães, depois de ter acontecido a multiplicação, Jesus diz para os discípulos: entrem na barca, atravessem o mar, vão lá para o outro lado. Porque lá do outro lado, nós vamos realizar aquilo que precisa ser realizado. Ele pede para que eles continuem a missão, mas aí ele diz: vão, eu vou despedir do povo. E ele fica despedindo do povo. Jesus quer olhar nos olhos, Jesus quer estabelecer contato, Jesus quer intimidade, e é por isso que os discípulos vão e ele permanece. E aí a palavra vai nos dizendo que depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte e foi rezar, e ele estava sozinho na oração. E a primeira pergunta que ele nos faz hoje: qual o tempo que você tem tirado para a oração? Que tempo você tem parado para subir a esse monte, para estar com Ele, para escutar a palavra, para parar diante de tanta correria? E aí Ele te convida para uma experiência de fé. Ele estava em oração, e eles estavam lá no meio do mar, e aí diz a palavra que eram tantas ondas fortes, e eles estavam no meio de uma tempestade, e ali no meio da tempestade é que vai acontecer o grande acontecimento da fé. Era por volta das 3 horas da madrugada, que Jesus decide ir ao encontro dele. Ei, criatura, presta atenção nos detalhes. O Senhor sempre tem um horário para nos visitar. Ele sempre escolhe um horário para passar pela nossa vida, mas é preciso estar atento para poder perceber quando Ele passa, qual o momento que Ele chega, qual o momento que Ele fala. Dá uma olhadinha aí para essa criatura e fala assim: que horas Ele tem passado na sua vida, hein? Que horas você tem deixado para Ele passar? Ou Ele tem passado e você não tem visto? Ele tem passado e você não tem percebido? Padre, parece que Ele passa e eu não vejo. Preste atenção, é preciso estar atento. É a primeira leitura de hoje. Olha o que acontece com Elias. Elias sobe até o Monte Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega lá, tem uma caverna. Ele entra na caverna e fica ali escondido porque ele estava fugindo. E ele está ali, e ele escuta uma voz: Elias, prepare-se, porque o Senhor, Ele vai passar. O Senhor, Ele vai passar. Então preste atenção. E aí começa a entrar no coração da gente aquilo que Deus quer fazer. Veio um vento impetuoso, um vento forte, derrubava tudo, mas Deus não estava naquele vento. Veio depois um terremoto que destruiu quase tudo, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, um fogo abrasador, e o Senhor não estava no fogo. Veio uma brisa suave, leve. Elias sai, porque o Senhor estava na brisa suave. Ei, de vez em quando você quer encontrar o Senhor naquilo que é o espetáculo. De vez em quando você quer encontrar o Senhor, tem que ser assim, tem que ser fogo, tem que ser desse jeito. Não, Ele sempre surpreende. Ele vem de uma forma tão simples que até confunde a gente. Ele vem para trazer paz. Ele vem para colocar ordem na desordem. Ele vem para nos restabelecer de novo. E aí você vai sentindo que não adianta nada essa correria sua. Não adianta nada essa angústia sua. É preciso parar e esperá-lo passar, porque Ele sempre passa. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: para de ser estressada, criatura. Para de ser tão ansiosa. Ei, Ele está passando. E aí quando Ele passa, e assim foi na vida de Elias, assim é na nossa vida. Mas aí o Evangelho nos leva de novo para essa experiência de fé. Quando deu 3 horas da manhã, presta atenção, olha a cena, olha que coisa linda. 3 horas da madrugada, Jesus começa a andar pelas águas e vai em direção aos discípulos que estavam lá. Ondas fortes, era uma tempestade. Eles avistam um homem que está caminhando sobre as águas. Quando eles avistaram Jesus, eles pensaram que era um. Ei, você tem medo de fantasma?
Ei, criatura santa, você já viu algum fantasma na sua vida? Ah, padre, nunca vi nenhum fantasma, sabe? Mas tem gente que de vez em quando assombra a vida da gente. Tem gente que parece que chega na vida dos outros para ficar assombrando, para tirar a paz, para tirar a paciência. Então olha para essa criatura que está aí e fala assim: para de ser assombração na vida dos outros. Para de ser fantasma na vida do outro. Para! Eles viram, preste atenção, que agora a palavra vai crescendo. Quando eles viram, imaginaram que era um fantasma, ficaram com medo, gritaram de medo. Aí vem a palavra de Jesus. Jesus percebe tudo aquilo. A angústia, o medo, a indecisão, coragem. Não tenham medo, sou eu. É Ele dizendo para nós: ei, coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Nada, 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 nada pode destruir seus sonhos. Ninguém vem para acabar com a sua vida. Não tem mais fantasma, não tem mais desordem. Coragem, sou eu, não tenha medo. É Deus olhando para nós e dizendo: continua firme, continua no seu barco. E aí você vai experimentando a graça que vem do Pai. De vez em quando você tem tanto medo, criatura. O medo nos impede de ver aquilo que Deus quer mostrar. Mas aí diante disso, Pedro, tem que ser Pedro, sempre Pedro. Pedro escuta, percebe, pergunta, e aí diz: se é o Senhor mesmo, então me deixa aí, caminhando sobre as águas. Olha para o padre, você gostaria de caminhar sobre as águas? Sim ou não? Fala forte. Você gostaria de caminhar sobre as águas, sim ou não? Para quê? Para quê que você quer? Você quer que eu te leve ali no lago, não sei da onde, e fala: anda. Ah, padre, ia ser um espetáculo. Tanta gente ia começar a me seguir no Instagram. Ah, ele caminhou sobre as águas, não é dessa água. Você já caminha todo dia nas águas da sua vida, criatura? Quantas vezes as ondas estão revoltas? Quantas vezes você precisa caminhar e dar o passo seguro? Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. Assim como diz para você: vem. Imagina a cena, imagina, Pedro tira o pé do barco, coloca lá na água e começa a andar. E ele vai andando, mas a palavra diz que chegado o momento, Pedro sentiu o vento tão forte que ele teve medo. E quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. O medo faz a gente afundar. O medo nos impede de ver aquilo que é a promessa de Deus. Quantas vezes por medo você não deu o passo? Ei, mas preste atenção, Pedro não começa a afundar só porque teve medo, não. Ele começou a andar, mas enquanto ele andava, o vento era tão forte, ele começou a olhar para o lado, ele se distraiu. E quando a gente tira o olhar do próprio Jesus, quando eu me distraio, é onde eu começo a afundar. É onde tudo deixa de ter sentido. Quantas vezes você já começou uma coisa, foi ali caminhando, foi ali olhando, estava dando certo, aparece uma coisa que te distrai, você vai lá e afunda. Você está indo bem na sua relação, você está caminhando, está fiel, está rezando, está indo, aí aparece uma distração lá, naquele lugar que você sabe, e aí você manda o foguinho, aí você manda o olhazinho, aí você manda um monte de coisa, você distrai e tudo acaba. Você está na empresa, está indo certinho, está prosperando, está indo bem, chegou e fala assim: larga de ser bobo, faz isso que vai ser melhor. Você afunda a criatura. Olha o que Deus está dizendo: você pode andar sobre as águas, mas não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Se você tira os olhos dele, você perdeu todo o sentido da caminhada. Ele estava afundando. Tanta gente que está afundando, meu Deus. Quanta gente afundando nas relações. Quanta gente afundando em sentimentos desordenados. Quanta gente afundando em dependências. Quanta gente afundando em dívida. Quanta gente afundando em depressão e ansiedade. Ei, ele estava afundando. E quando ele estava afundando, ele ergue as mãos e ele grita: Senhor, Senhor, salva-me. Salva-me. Quando você estiver afundando, criatura, grita. Quando não estiver dando conta, grita: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, me tira daqui. É só assim que a gente deixa de afundar. Jesus estendeu a mão. Imagina a cena.
Ele estende a mão, pega Pedro, coloca de novo no barco, mas olha para ele e diz: homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que você duvidou? Homem fraco na fé, por que você duvidou? Quantas dúvidas você traz no seu coração? Quantos medos e quantas tempestades que gritam? De vez em quando elas estão ali. Ei, ele sempre vai estender as mãos para nos retirar. Olha para o padre, quando você está afundando, quem é a pessoa que estende a mão para você? Quem são as pessoas que têm estendido as mãos para você? Às vezes você queria que fosse aquela pessoa lá da sua casa e ela não estende, faz é te empurrar. Aquele amigo que andou o tempo inteiro, era na hora que você mais precisava, ele foi embora. E aí você vai percebendo que tem gente que não está preparada para segurar a sua mão, para não te deixar afundar, porque está afundando também, porque não entendeu o mistério de Deus. Ei, aí ele vai nos conduzindo, vai dizendo para nós, é preciso segurar na mão dele, ele entra na barca e tudo fica acalmado. Então olha para essa criatura e diga para ela: você não vai afundar. Olha, você não vai afundar não. Mas tenha coragem de soltar a mão daquelas pessoas que estão te levando para o buraco. Tenha coragem de soltar as mãos daqueles que não te deixam caminhar. Aí a palavra cresce, aí ele acalma toda a nossa vida. Você não veio aqui à toa, criatura. Nós somos o terceiro dia da nossa novena. E tudo aquilo que a gente coloca no coração da mãe, ela sempre transforma a nossa vida. Diante de Nossa Senhora, a gente vai entregando tudo. E aí o coração é transformado como sinal de benevolência. Quais são as suas tempestades? Talvez seja uma situação que está te machucando tanto. Às vezes pode ser algo que está acontecendo, uma doença, uma enfermidade, e aí ele vai dizendo: ei, segura de verdade e deixa Deus acalmar aquilo que está revolto dentro de você. Olha para o padre, a tempestade, ela passa, depois vem outra. Você já enfrentou tanta coisa. Ah não, padre, então como é que a gente faz? Cada hora é uma luta, cada hora é uma batalha assim. Como é que a gente vence? Segurando na mão certa. Quando eu seguro na mão certa, eu sou capaz de vencer todas as batalhas. Aí ele vem e acalma tudo. Você está muito agitada. Aonde é que está seu barco? Ele não vai afundar. E nem precisa ter medo dos fantasmas. Nem precisa ter medo da desordem. São Paulo vai dizer na segunda leitura: eu trago uma tristeza enorme. O povo não acolhe mais a palavra. Duvida de Deus. Deus está te segurando e você está duvidando. Deus está te chamando e você não tem coragem de andar sobre as águas. Só você pode andar sobre as águas da sua vida, da sua história. Abra suas mãos. Abra suas mãos hoje. Ele quer acalmar tudo aquilo que está doendo. Ele quer te dar respostas que ninguém pode dar. Esse fantasma que te atormenta há tanto tempo, hoje ele vai embora da sua vida. Porque o Senhor caminha sobre as águas da sua história. Ele vem e restaura tudo. Erga suas mãos no mais alto, no mais alto. Shilakandaye, Shilabarialakandaye. Acalma, Jesus, porque tens medo.